Então, vamos lá, pessoal. Então, olha, menos 2 elevado ao cubo. Esse menos aqui, se vocês observarem, não tem parênteses, então ele continua menos. Mesmo se tivesse, como o expoente é ímpar, o resultado seria negativo. Quanto é que é menos 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mas, aqui já tem parênteses. Então, esse parênteses, gente, a diferença dos dois, que o parênteses está indicando que tanto o número quanto o sinal serão elevados ao expoente. Já que, como não tem, a gente eleva o expoente só o número, o sinal permanece. Mas se eu pego menos 3 e elevo ao cubo, a base é um número negativo e o expoente é ímpar. Então, o resultado é negativo. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos raiz cúbica, então volto a repetir, não existe raiz de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta de número negativo, mas de índice ímpar sim. Então, raiz cúbica de menos 64, que número que elevado ao cubo vai dar menos 64? Se vocês fatorarem, a gente pode até fatorar o 64. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Se é uma raiz cúbica, o agrupo de 3 em 3, então vai ficar raiz cúbica, lembrando que é menos. Então, até colocar assim, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, certo? Depois eu continuo aqui. Raiz quarta de 16. Aqui, ó, aqui para baixo eu tenho a fatoração do 16. Se é uma raiz quarta, eu posso agrupar esses dois, fica 2 elevado a 4. Ó, então, raiz quarta de 2 elevado a 4. Mais meio elevado a menos 3. Nós vimos na aula anterior, né, nas aulas anteriores que nós falamos de potenciação, que toda vez que o expoente é negativo, para a gente retirar o negativo do expoente, a gente inverte a base. Então, 2 passa para cima, 1 passa para baixo. Então, vai ficar 2, eu não preciso colocar 1 embaixo, né, não faz diferença. Se você inverte a base, você troca o sinal do expoente. O expoente que é menos 3, fica 3, certo? Continuando, então, vai ficar menos 8. Mais vezes menos vai dar menos 27. Aqui, eu consigo cancelar todos que estão dentro da raiz. Se eu consigo cancelar todos que estão dentro da raiz, a raiz some. Então, 2 vezes 2 vai ficar 4, ou seja, menos 4. Então, vai ficar menos 4. Menos vezes menos vai ser mais 4. Depois, aqui também dá para cancelar. Se você cancela todos que estão dentro da raiz, a raiz some. Então, vai ficar mais 2. E 2 elevado ao cubo vai dar 8. Para acabar de resolver, tá tranquilo, ó. Mais 8 com menos 8 dá pra gente simplificar. Menos 27 mais 4 vai dar menos 23. Mais 1, então vai dar menos 21 o resultado. Então, esse é o resultado da letra B. Então, aqui, ó, nós trabalhamos algumas raízes, trabalhamos potência. Então, na verdade, esse é um exercício que mistura um pouco de raiz com potência, certo? Então, vamos lá, letra C agora. Vou copiar aqui também, igual eu falei para vocês, porque meu espaço aqui, ele é pouco. Então, na folha, acaba sendo mais fácil de resolver. Então, olha a letra C. Na letra C, se vocês observarem, eu tenho alguns valores, então alguns estão em notação, outros não. Mas como é que eu resolvo isso daqui? Primeiro passo, olha essa primeira. Se o expoente é negativo, o que nós acabamos de ver? Que para retirar o negativo do expoente, eu inverto a base, não é? Se eu inverto a base, o 1 passa para cima e esse 10 passa para baixo. Aí o expoente que é 2 negativo, fica positivo. Então, aqui, na verdade, vai ficar, ó, 9 vezes 1 é 9 e 10 ao quadrado é 100. Vai ficar a raiz quadrada de 9 sobre 100. Vezes... Aqui eu tenho um número, um valor 0,0000064. Eu posso pegar esse número e transformar ele para... Ele está, né, em decimal, posso transformar para notação científica, porque aqui, ó, ele está em notação. E a notação acaba sendo mais fácil de resolver quando você tem raiz, porque você pode trabalhar da simplificação do expoente com índice, né? Então, o ideal é transformar ele em notação. E nós vimos notação na última aula. Então, para transformar esse número em notação, eu vou deixar ele como uma... tentar transformar, porque se eu transformo em notação científica normal,
A notação científica é um número vezes 10 elevado a um outro número. E esse primeiro número é um número que a gente viu que é menor, tem que ser menor do que 10. Normalmente entre 1 e 10. Isso aqui o ideal seria colocar 6,4 vezes 10, andei com a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5 casas, elevado a menos 5. Não é isso? Porém, como é uma raiz quadrada, existe um 2 aqui, eu não vou deixar 6,4. Acho que o melhor é deixar 64. Então, ao invés da vírgula ficar aqui no 6, eu vou colocar a vírgula no 4. Aí, o expoente, que é menos 5, vai ficar menos 6, porque a gente acaba andando com a vírgula mais uma casa, ó. O de cá, a mesma coisa. Como é uma raiz quadrada, em vez de deixar 3,6, eu vou melhor deixar 36, que é uma raiz exata. Se é 36, você andou com a vírgula uma casa para a direita, então, ao invés do expoente ficar 3, o expoente vai ficar 2. Por que eu estou falando nisso? Porque olha tanto que fica mais fácil. Olha a simplificação, tanto que ela fica mais fácil, olha. Aqui, gente, raiz quadrada de 9 sobre 100, eu falei no início da aula que toda vez que você tem uma raiz, é como se você tivesse uma grande raiz e uma fração lá dentro. Lembra que eu falei? É como se você tivesse uma raiz em cima e uma raiz embaixo? Eu falei, ó, se eu tenho uma raiz em cima e uma raiz embaixo com o mesmo índice, você pode deixar tudo uma raiz só. Mas aqui eu falho o caminho inverso também. Então, raiz quadrada de 9 sobre 100 é a mesma coisa de raiz quadrada de 9, que é 3, e raiz quadrada de 100, que é 10. Vezes esse de cá, mesmo caso, ó, 64, o expoente que está negativo, eu posso inverter e esse expoente fica positivo. De cá, raiz quadrada de 36, eu posso até tirar da raiz aqui direto. Ó. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Raiz vezes, o que é 10 ao quadrado, não é 100? Então, é 36 vezes 100. Raiz quadrada de 36 é 6, vai sair da raiz, e raiz quadrada de 100 é 10, vai ficar 6 vezes 10, ó. Certo? Se eu continuo a resolver, vai ficar 3 sobre 10, que eu já tinha resolvido. O 64, raiz quadrada de 64 é 8. E nesse caso, ó, ficaria 64, raiz quadrada de 64, sobre 10 à sexta. Esse 6 e esse 2 aqui dá pra gente simplificar também, ó. O 2 dividido por 2 dá 1, não existe raiz 1, ela some. E o 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 64 é 8, e raiz quadrada de 10 à sexta, que vai dar 3, vai ser 10 ao cubo. Vezes 6 vezes 10 aqui. Ou você pode deixar 6 vezes 10 para simplificar, como tá tudo multiplicando, ó, eu posso simplificar. Ou poderia colocar 60 e simplificar depois, né? Do jeito que vocês acharem mais fácil. Então, olha o resultado, como é que vai ficar, ó. 3 vezes 8 vai dar 24, 24 vezes 6 vai dar 144 sobre 10 ao cubo. Nesse caso aqui, ou você pode deixar, pegar esse 10 ao cubo que está no denominador e jogar para o numerador, vai ficar 144 vezes 10 a menos 3. Ou, o que seria 144 vezes 10 a menos 3? Eu poderia deixar em decimal, né? Em decimal, na verdade, como é menos 3, você vai andar com a vírgula 3 casos. Ó, 1, 2, 3, então vai ficar 0,144. Né? Qualquer uma das respostas aqui são válidas. Ok? Então, aqui ó, é um exercício que nós trabalhamos com a teoria da raiz, né? Da radiciação, né? Relembrando a questão da simplificação, né? Então, aos poucos, aí falamos um pouco de notação científica. Então, esse capítulo, ele acaba, essa parte da radiciação, acaba puxando aquela parte de potenciação e de notação científica que nós trabalhamos na aula anterior. Certo? Vamos fazer a D? Vou anotar aqui na folha AD. A D, ela é um pouquinho maior. Então, olha, essa é a letra D. Eu tenho um monte de raiz dentro da outra. Então, tem raiz quinta de 31, lá dentro da raiz quinta de 31 tem raiz sexta de 10, menos a raiz quadrada de 83, menos a raiz quadrada de 4. Nesse caso, toda vez que você tem uma raiz dentro da outra, o ideal é você resolver de dentro para fora. Ah, Aline, eu posso multiplicar os índices? Não, você só pode, no caso decimais, se não tivesse esse número aqui, se tivesse uma raiz dentro da outra direto, você até poderia multiplicar os 5 e os 6, mas aqui não pode. Então, eu vou começar de dentro para fora. Raiz quadrada de 4 é 2, certo? Aí vai sobrar, ó, raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos raiz quadrada de 83 menos 2, concorda? Porque a raiz quadrada de 4 é 2.
Depois, 83 menos 2 dá 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, aqui vai ficar raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos 9. Depois, 10 menos 9 vai dar 1. Raiz sexta de 1 vai dar 1. Então, vai ficar raiz quinta de 31 mais 1. Opa, desculpa. Raiz quinta de 31 mais 1 seria raiz quinta de 32. Mas como é que eu resolvo a raiz quinta de 32? Fatoro. Pego 32, divido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vai ficar raiz quinta de 2 à quinta. Cancela aqui, né? Vai sobrar quanto? 2. Então, esse é o exercício que nós acabamos de resolver ele, de dentro para fora. Certo? Qualquer dúvida, viu, gente, né? Nós estamos sempre online aí no horário de aula, nos comentários, né? Vamos fazer a E? Olha aí, vou anotar aqui. Raiz quarta de 256. Então, olha, a letra E é essa, ó. Raiz quarta de 256 vezes 10.000. Então, primeiro passo, olha. Depois eu tenho mais 3, raiz cúbica de 729 e o restante aí da sequência. Então, olha, o primeiro passo é o seguinte. Se eu pego 256 e fatoro ele, ó. 256, ele divide por 2, dá 128. Por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Se é uma raiz quarta, vou agrupar de 4 em 4. Esses 4, 2 com esses 4, 2. Então, vai ficar raiz quarta de 2 à quarta vezes 2 à quarta. Esse 10.000, eu posso colocar 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 não é 10.000? Mais 3 vezes raiz cúbica 729. Vou aqui no cantinho, vou fatorar o 729. 729, ele não divide por 2, mas ele divide por 3. 729, vou só agilizar um pouquinho aqui a calculadora. 729 dividido por 3 dá 243. 243 por 3 dá 81, por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é uma raiz cúbica, vou agrupar de 3 em 3, ó. Então, vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Menos 2 vezes raiz quinta, 1024. Se eu fatoro 1024, vai dar 2 elevado a 10 a fatoração do 1024. Então, eu posso fazer o agrupamento de 5 em 5. Então, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5, né? Então, aqui tá muito tranquilo, porque aqui, se vocês observarem, todos os expoentes são iguais ao índice. Então, é só simplificar, todos saem da raiz, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 10, 40, certo? Mas, aqui também, ó, todos os expoentes iguais aos índices, eu vou cancelar e tirar da raiz. Então, 3 vezes 3 vai ficar 9. Aqui também, 2 vezes 2, 4. O 4, quando ele sai em conta com 2, 2 vezes 4 vai dar 8. Pronto, agora ficou tranquilo. 9 menos 8 aqui vai dar 1. 3 vezes 1 é 3. 40 mais 3, 43. É a resposta dessa letra E. Tudo tranquilo? Vê se tem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento aí dessa letra E. Pra gente já passar aqui, eu até anotando já a letra F. Certo? Olha, próxima é a letra F. Na letra F, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho uma raiz dentro da outra, olha. Aqui, sim, se eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso multiplicar. Os índices, 3 vezes 6 vai dar 18, 2 elevado a 9, isso tudo tá elevado à quarta. É isso, né? Isso. Depois, aqui também é a mesma coisa, eu posso fazer a multiplicação. 6 vezes 3 vai dar 18, 2 elevado a 9, elevado à quarta. Certo? O que nós vimos no começo da aula, uma das propriedades? Se eu tenho esse expoente aqui do lado de fora, eu posso jogar ele dentro da raiz. E ele vai acompanhar o expoente aqui do radicando.
Então, vai ficar raiz 18 de 2 elevado 9 vezes 4, 36, vezes raiz 18 de 2 elevado a 36 também. Posso simplificar, não posso? Aqui dá para dividir por 18, vai dar 1. Aqui divide por 18, vai dar 2. Aqui também divide por 18, vai dar 1. Aqui divide por 18, vai dar 2. Lembrando, gente, que raiz 1 não existe, a raiz some, né? Então, aqui vai sobrar o quê, ó? 2 ao quadrado e de cá, 2 ao quadrado também. Ou seja, 4 vezes 4, então o resultado da letra F é 16. Certo? Então, cada exercício aí, gente, a gente fala um pouquinho das raízes, né? Das propriedades, das operações. Vou anotar a letra G aqui, ó. Essa letra G, depois eu vou comentar sobre ela no final. Então, olha, a letra G tá aqui. G, 2 raiz de 50 mais 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 12. Primeiro passo. Eu vou ter que fatorar quem tá dentro da raiz, o 50 e o 12. O 2 não tem jeito porque já ele é um número primo, né? Então, 50 por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. O 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. São todas raiz quadrada, então, é um grupo de 2 em 2, né? Então, vai ficar 2, raiz 2 e 5 ao quadrado, mais 4 raiz de 2, menos 3, aqui 2 ao quadrado, vezes 3, estou agrupando os dois 2 e vai sobrar o 3. Lembrando, como são raiz quadrada, que é como se eu tivesse um 2 em todos, ó, eu posso simplificar o expoente com índice aqui e de cá também, ó. Esse que eu simplifiquei sai da raiz, ó, e o outro permanece lá dentro. Então, vai ficar, ó, 5 vai sair. Então, 5, quando ele sai, encontra com 2, eu multiplico. Ó, 2 vezes 5 é 10 raiz de 2, mais 4 raiz de 2. Aqui o 2 sai da raiz, ele vai encontrar com 3. 3 vezes 2 é 6 raiz de 3. Lembrando, gente, uma parte importante aqui. Quando você tem soma e subtração, você só pode juntar quando as raízes são iguais. Então, por exemplo, esses dois aqui dá pra gente juntar, porque as raízes são iguais. Quanto é que é 10 raiz de 2 mais 4 raiz de 2? É 16 raiz de 2. Mas este cá, 6 raiz de 3, eu consigo juntar? Não consigo, porque as raízes são diferentes. Então, esse exercício aqui, gente, ele é um exercício que o resultado dele para aqui. E se eu não me engano, era esse que no final da apostila de vocês, eu vou até conferir. É bom sempre, né, gente, que resolver um exercício, você tem as respostas no final da apostila para conferir. Então, esse daqui é um que a apostila, deixa eu até achar ele aqui, ó. Ele é o exercício 7, letra G. Na apostila, ela tá com a resposta errada, né? Então, vocês vão ver, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso, é esse mesmo. Deixa eu só ver a resolução dele. A expressão do jeito que ela aparece. Porque, às vezes, é esse mesmo. Ela tá com a resposta errada lá no final da apostila, tá? Mas isso a gente consegue arrumar aqui, né? A gente conversando. Às vezes acontece, né, gente? Toda vez que acontece isso, raramente as apostilas do Bernoulli acontece isso, mas a gente sempre manda uma observação para o pessoal do Bernoulli, né? Para quem formula as apostilas para arrumar. Então, essa é uma delas. Ok? Então, a resposta é essa daí. E tem um errinho lá no final. Vamos fazer a letra H? A letra H é essa daqui. Acho que é a última desse exercício 7. É a última. Então, olha o que ela fala, letra H. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4. Se vocês observarem, todas são raízes cúbicas. Se está multiplicando, você pode colocar tudo dentro de uma raiz só. Então, vai ficar raiz cúbica de 9 vezes 3 vezes 4, certo? O 9, se eu fatoro 9, é 3 ao quadrado, ó. Vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 3. O 4 fatorando é 2 ao quadrado. Como é que é uma raiz cúbica? Eu posso juntar esses dois, porque aí ficaria raiz cúbica. Ó.
de 3 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Por que a gente junta? Porque nesse caso dá pra gente simplificar o índice com o expoente. E se simplificou, ele sai da raiz. Eu consigo simplificar o 2? Não consigo. Então, ele permanece dentro da raiz. 2 ao quadrado, vou deixar 4. Então, o resultado é 3, raiz cúbica de 4. Certo? Então, aí, nós fechamos o exercício 7 da página 11. Eu vou falar mais do 8, do exercício 8, para depois vocês terem a oportunidade de fazer mais alguns aí. Esse exercício 8, gente, aí ele fala o seguinte, deixa eu chegar um pouquinho para cima. Considere as afirmações a seguir em que A e B são números reais. Aí você tem as 4 afirmações e ele vai pedir quais são verdadeiras. Então, aqui a gente vai ter que identificar isso. Primeiro passo, raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A? Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Então, por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado, dá para cancelar aqui, ó, é 3, tá certo? É A, não é? Mas se fosse raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, aqui eu teria um 2, não teria? Posso cancelar o 2 com 2, vai dar quanto? Menos 3. Então, se você observar, quando eu falo raiz quadrada de A ao quadrado ser igual a A, eu não posso afirmar isso, porque se eu tiver o negativo aqui, ó, vai ficar menos A. Então, aqui, essa primeira, ela é falsa, né? Tomar cuidado. Essa segunda, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é A mais B. Nossa, eu já vi muita gente errando aqui. Quer cancelar o 2? Aqui, ó, posso cancelar com os expoentes? Não, porque está somando. Se tivesse multiplicando, aí sim você poderia. Então, a segunda também é falsa. Agora, a terceira, raiz quadrada de A ao quadrado vezes B ao quadrado, eu posso separar e colocar raízes separadas? Posso. Como eu posso juntar as duas raízes quando está multiplicando, eu posso separá-las também, não tem problema nenhum. Então, essa é verdadeira. A mesma coisa com a 4, ó. Eu tenho uma grande raiz e uma divisão lá dentro. Eu posso separar esses dois? Posso colocar uma raiz em cima e uma raiz embaixo. Como eu posso juntar, colocar dentro de uma raiz só, eu posso separar, colocar em duas raízes. Então, é verdadeira também. Então, aqui, quais são verdadeiras? Apenas a 3 e a 4. Se olha as alternativas, é a letra A. Apenas a 3 e a 4. Então, olha, gente, eu trouxe um pouquinho das raízes, né, do estudo das raízes, o exercício 7 e 8. Agora, vocês vão ter na sequência aqui alguns exercícios, vou pegar uma outra folha aqui, que vocês vão treinar um pouquinho. Nós vamos falar aqui, nós vamos falar de potência de expoente racional e de racionalização. Então, olha, eu já até tinha comentado isso com vocês em aulas anteriores, quando o expoente é uma fração. Então, por exemplo, aí eu tenho A elevado a N sobre M. Toda vez que o expoente é uma fração, essa fração vira raiz. O denominador é o índice da raiz, então vai ficar raiz M de A elevado a N, ó. Se eu coloco números aqui, ó, 9 elevado a meio, isso aqui vai virar uma raiz o quê? Raiz quadrada de 9 elevado a 1. O denominador é o índice e o numerador é o expoente. Isso nós já tínhamos comentado em aulas anteriores, né? Mas é bom a gente entender esse conceito. E o próximo é a questão da racionalização. O que é racionalizar? Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Então, eu tenho que parar e pensar, como é que eu vou fazer para tirar uma raiz do denominador? Se eu tenho uma raiz quadrada de 2, vocês concordam que se eu multiplicar pela raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Eu consigo tirar do denominador. Mas o que eu fizer no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, na verdade, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Isso é a teoria da racionalização que vem aí na sequência, né, da apostila para vocês. Um detalhe que eu tenho que tomar cuidado. Então, por exemplo,
Aqui vão aparecer alguns outros exemplos. Vamos falar que eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 7. Ah, mas eu preciso tirar essa raiz do denominador. O que nós acabamos de ver? Eu tenho que multiplicar numerador e denominador pela própria raiz. Tenho. Perfeito, que é raiz quadrada, multipliquei pela própria raiz quadrada. Essa aqui eu tenho que tomar cuidado. Porque o meu objetivo, qual é o objetivo de você multiplicar pela própria raiz? Quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aí eu consigo cancelar isso com isso, por isso que dá 2. Então, se eu olho nessa de baixo aqui, eu tenho que pensar, vou ter que multiplicar pela raiz cúbica. O expoente desse 7 é 1. Para eu conseguir cancelar, eu vou ter que ficar raiz cúbica de 7 ao cubo, não é? Porque aí eu consigo cancelar isso com esse para a raiz desaparecer. Mas na hora de eu fazer essa multiplicação, raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica, eu vou colocar 7 elevado a 1 aqui? Não, porque se eu coloco 7 elevado a 1, vai ficar raiz cúbica de 7 ao quadrado, eu não consigo cancelar. Eu vou ter que esse número aqui, somado com esse, tem que dar 3. 1 somado com qual número que dá 3? Com 2. Então, na verdade, para racionalizar esse, eu tenho que multiplicar por raiz cúbica de 7 ao quadrado, tanto o denominador quanto o numerador, ó. Por quê? Porque vai ficar 1